Caríssimo senhor prefeito Gilmar Rodrigues, senhor vice-prefeito José Alves, cara irmã doutora Solange, minha companheira de trabalho, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus. Hoje eu quero dividir a minha prédica em dois momentos. O primeiro momento, eu quero pregar a palavra de Deus, pois não consigo celebrar a Eucaristia desviando o foco da homilia. E no segundo momento, queria dar algumas palavras dessa nossa história de 10 anos em Gambeleiras. Primeiro, nós escutamos hoje um texto do livro do Gênesis, leitura conhecida por todos nós, a criação. Deus, o Criador que tudo cria, Deus que tudo criou, em 6 dias, e no 7º dia descansou. Aqui nós precisamos entender e compreender que esse texto do livro do Gênesis é uma história literária para nos contar, à luz da teologia, que o Pai, que Deus, o Criador, é o princípio de tudo, junto com o Filho e o Espírito Santo. Depois, esse texto aqui nos mostra de uma forma poética como Deus é bom e como sua palavra tem poder. Bastou ele falar e tudo foi feito. Só que é importante que nós, ao olharmos esse texto, nós tenhamos a hombridade, a honestidade e a dignidade intelectual para atualizá-lo e de verdade entender por que o católico não é sabatista. O que é um sabatista, padre? É um cristão que guarda o sábado ao invés do domingo. Aqui, ao olharmos o texto santo, nós vemos que depois que Deus tudo fez, o 7º dia, ele descansa da obra da criação e santifica esse dia. E por causa desse texto, nós temos várias denominações cristãs que guardam o sábado, preterindo o domingo. E a Igreja Católica sempre, desde o início de sua história, entendeu que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado. Por quê? Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Foi no domingo que o Senhor apareceu aos apóstolos. Foi no domingo que o Espírito Santo foi enviado sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. E a igreja, interpretando de uma forma digna, com dignidade e com sabedoria, aquelas palavras de nosso Senhor nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas: não vim abolir a lei, mas a levá-la à perfeição. A igreja entendeu que não tinha mais sentido guardar o sábado. E a partir de então, a igreja começou a guardar o domingo como o dia do Senhor. Então, a lei da observância do sábado, ela cai. E a igreja começa a guardar o domingo. Mas por quê? Primeiro, é preciso que nós entendamos que é no domingo, o primeiro dia da semana, que o Senhor começou de novo a recriar o mundo com a ressurreição de Jesus. Porque Ele ressuscitou, é que nós cristãos agora somos convidados a recebermos de volta a vida eterna, a nos salvar, a contemplar Deus face a face, aquela visão beatífica que é um dom preternatural, que os nossos pais perderam quando desobedientes
se afastaram do projeto de Deus e agora, condenados a não contemplarem mais a Deus, privados da visão beatífica, agora o homem consegue de verdade contemplar a Deus na recriação. O domingo é na igreja o 8º dia, é o dia que a igreja se reúne, é o dia que Deus começa tudo a recriar, é o dia de Cristo, da sua ressurreição, é o dia do homem, o dia que o homem deve descansar, é o dia dos dias. Já nos coloca de uma forma tão bela o Santo Padre, o Papa João Paulo II, naquela encíclica que vocês conhecem já, Dies Domini, o dia do Senhor. Então, conclusão: o cristão não guarda o sábado, o cristão guarda o domingo, porque a ressurreição de Cristo faz com que aconteça aquilo que acontece no Apocalipse: novos céus e novas terras. Só que aqui é importante que nós compreendamos uma coisa: Deus só e unicamente não criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, mas Deus ainda continua criando. Não acabou a criação. Deus ainda continua criando. E isso nós vemos tão bonito quando nós vemos meses dessa nossa terra aqui, nessa sequidão, nessa estiagem tão grande, e de repente basta pouca chuva e tudo começa a ficar verde de novo. Quando eu cheguei logo aqui, que não conhecia a seca, quando eu cheguei, que eu comecei a contemplar aquilo ali, eu ficava tolo olhando. Até fiz uma coisa uma vez que nunca partilhei. Uma vez, indo daqui para o engenho, eu pensei assim: eu vou amarrar uma fita numa planta dessa aqui e vou esperar o tempo passar para ver se essa daqui mesmo vai ficar verde. E amarrei, e sempre que eu passava, via, mas está bonito, olha para ali. Por quê? Porque Deus nunca parou de criar. Ele continua criando, mas não só dando a diretriz à natureza, mas continua também criando o ser humano. Cada criança que nasce é dom de Deus. Todas as vezes que nós perdoamos, que nos reinventamos, que começamos de novo a nossa vida, é Deus nos recriando, fazendo a sua graça tocar nos nossos corações, para nos abrirmos à eternidade, para nos abrirmos ao luminoso. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós compreendamos que não é só a lei pela lei, mas é preciso colocar amor. Não é só observar Deus que cria, mas é preciso que o ser humano, que o homem, observando a obra da criação, o homem também seja partícipe dessa obra e se abra à graça de Deus e permita que Deus possa recriá-lo dia após dia. E para acontecer essa recriação é preciso existir amor. Vejam bem, se nós pegamos esse texto hoje do Evangelho de Marcos, Marcos aqui nos relata algo muito interessante. Aqueles homens, os fariseus, os mestres da lei, aqui é importante a gente observar que os fariseus não são inimigos de Cristo, porque muitas vezes as pessoas, ao pegarem as Sagradas Escrituras, elas são tentadas a imaginar que os fariseus são inimigos de Cristo. Não são. Nosso Senhor tinha muito carinho por eles. Em tantas e tantas casas de fariseus ele entrou. O que ele não gostava era a hipocrisia. O que não apetecia a Cristo era a falsidade que muitos deles viviam, e por incrível que pareça, não é diferente de nós.
a desonestidade para com Deus. Esse povo aqui não é um povo que está distante de nós, não, está muito perto, porque nós somos também muitas vezes tentados a nos acomodar em uma vida cômoda e querer ser o próprio Senhor da história, não deixando Deus conduzir. E vejam que os fariseus aqui interpelam a Jesus. Vieram de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus e viram que os discípulos ali comiam com as mãos impuras, estavam com as mãos sujas, as mãos totalmente sujas. E existia uma lei do Antigo Testamento da questão da ablução, chamada da limpeza, da higiene. Porque isso era resguardado, nós não tínhamos uma medicina avançada como nós temos hoje. E a lei religiosa era uma lei civil. E aquilo que o povo judeu, que os sumos sacerdotes definiram, deveria ser observado por todos. E eles também estavam sujeitos à lei, o Evangelho já nos diz. E ali eles perceberam que eles não estavam cumprindo um preceito de lavar as mãos, era pecado contra Deus. Olha que cabeça pequena. Hoje a gente sabe que é falta de higiene, mas naquela época era pecado contra Deus, não se podia comer com as mãos impuras. E o texto de Marcos ainda nos diz assim: com efeito, os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes, como lavar copos e vasilhas de cobre. E os fariseus interpelam Jesus: olha, Senhor, por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? E é impressionante porque aqui eles estavam apegados à lei, e apegados à lei, eles estavam se distanciando da verdade, do amor. Por quê? Porque de verdade eles se atinham a um pequeno detalhe e não compreendiam a razão pela qual estava por trás daquele preceito. E Jesus, que não deixa passar nada de graça, nosso Senhor chama a atenção daqueles homens. Bem profetizou a vosso respeito o profeta Isaías: hipócritas, falsos, mentirosos. Era isso que a palavra hipócrita queria dizer. Hipos é máscara, que se esconde, aquele que se esconde. E nosso Senhor chama a atenção: vocês observam a lei nas minúcias, nos mínimos detalhes, mas vivem aos olhos de muitos como se a lei não existisse. Hipócritas, vocês não cumprem os mandamentos de Deus. Olha, minha gente, isso é algo tão sério, porque isso daqui deve ser de verdade observado por nós. Quando Jesus Cristo, Ele nos deixa o sacramento da confissão. Qual a razão do sacramento da confissão? É para que eu, como sacerdote, é para que você, enquanto fiel, é para que nós não sejamos hipócritas, mas na hora da queda, na hora do erro, na hora da limitação, nós possamos de verdade nos reconciliar com Deus e recriar e refazer a nossa história. O sacramento da confissão, antes de ser o ato de um juiz, o sacramento da confissão é um ato de amor. Deus que nos perdoa porque nos ama.
E não existe aos olhos de Deus perdão, não existe aos olhos de Deus pecado que não seja perdoado. Todo pecado aos olhos de Deus, ele é perdoado. Para o que não existe perdão, é um pecado que nosso Senhor chama a atenção, que não é propriamente um pecado, mas é uma atitude. A atitude de se fechar à graça de Deus, a atitude de pecar contra o Espírito Santo de Deus, de vir à igreja e não acreditar na Eucaristia, de vir à igreja simplesmente para cumprir uma tabela, de fazer as coisas para nosso Senhor por obrigação e não por amor, de verdade não chorar os seus pecados, de levar uma vida muitas vezes fajuta, indigna daquele que foi batizado e chamado por Deus para crescer na fé, para viver diante de Deus. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a hipocrisia hoje na religião é um câncer no catolicismo. Eu lembro de uma vez que um sábio, ele falou assim: o maior escândalo dos cristãos é eles não se comportarem como o fundador. E nós vemos que os cristãos que estão na igreja, eles não podem de modo algum se comportar como aqueles cristãos que foram batizados e vivem como os pagãos lá fora. Infelizmente, aqui no Brasil, por uma questão histórica, todo mundo foi batizado, muitos sem serem catequizados, e muitos batizam unicamente por tradição, mas não catequizam, não entendem, não conhecem a igreja. Mas os cristãos, eles devem compreender que são chamados a se espelharem em Cristo, a amarem, a viverem como os diferentes do mundo, sem querer ser melhor que ninguém, mas se comportando como aqueles que encontraram um belo amor, que foram tocados por Cristo e que se deixaram tocar por Ele. Se deixaram tocar por Cristo, porque não basta só Cristo nos tocar, não basta. Cristo tocou em Judas, olha a situação de Judas. É preciso que Cristo nos toque, mas é preciso que nós abramos o nosso coração e nos deixemos tocar por Cristo, para que possamos vencer as nossas limitações, para que possamos superar os nossos pecados, para que possamos crescer na amizade e na intimidade com Cristo, para que possamos todos os dias sermos pessoas melhores. O que é que nos falta, minha gente? Para que nós possamos deixar de nos comportar como os pagãos e vivamos de verdade como os eleitos de Deus. O que nos falta é simplesmente uma coisa chamada boa vontade. É preciso abrir o nosso coração, é preciso dilatar o nosso coração e deixar Deus nos tocar. Mas como isso é possível, Padre? É através da oração. E eu já disse a vocês, há uma década eu venho dizendo, a gente não só reza quando a gente tem vontade, não. Nós devemos rezar até quando estamos sem vontade. Sem vontade nós devemos rezar. E tantos santos assim se santificaram, tantos e tantos que se sentavam na capela de um mosteiro e estavam sem vontade nenhuma de rezar. Os outros irmãos a rezar o ofício ali, e tantos santos muitas vezes sem conseguir abrir a boca para proferir uma palavra. Ou a própria Santa Teresinha, que dizia que não sabe quantos textos na vida deixou de rezar, porque alguns mistérios tinha
10 Ave Marias, e outros tinham 50 Ave Marias, que ela dormindo ali perdia até a conta do texto que estava rezando, mas estava ali. É preciso, meus irmãos, que nós cristãos compreendamos que nós temos necessidade da oração para se manter de pé. A oração é própria de quem ama. A oração é própria de quem quer ser feliz. A oração é própria de quem de verdade encontrou um amor e não consegue viver mais distante desse amor, e se deixa tocar por ele, e se deixa acalentar por ele, e se deixa preencher por ele. Uma vida de oração combate na raiz a hipocrisia, porque quando pecarmos, a nossa consciência vai acusar e nós iremos chorar o nosso erro. Porque vejam, para o Senhor, que é bondoso, compassivo e paciente, o que importa para Deus não é a nossa queda. Eu conheço gente que pecou e viveu chorando o pecado a vida toda, mesmo tendo sido perdoado por Deus. Eu lembro de uma vez que eu proibi uma pessoa de confessar o mesmo pecado, que vinha chorando algo que aconteceu há 20 anos. Eu disse: meu irmão, isso é pior do que você fazer de novo, porque você não está acreditando que Deus te perdoa. Se você não se perdoa, você está doente. Mas o Senhor, que é bondoso, se você se arrependeu, Ele te perdoa. Está proibido de confessar o mesmo pecado, porque você está desconfiando da misericórdia de Deus. E uma vez que nós vivamos de verdade o único critério que a igreja nos coloca para receber o perdão de Deus, Deus nos perdoa. E que critério é esse, Padre? É o meu arrependimento. Se eu pequei, me arrependi, e esse arrependimento causa dentro de mim um propósito de emenda, de nunca mais pecar, esse pecado aos olhos de Deus não existe mais, porque Deus é bondoso. E vejam que não existe desculpa para servir a Deus, nenhuma desculpa é válida para deixar de servir a Deus. O serviço a Deus deve, de verdade, nos fazer crescer na amizade com Ele, não por obrigação, mas por amor. Tudo o que você fizer por Deus, faça por amor. E é aqui que eu quero começar a falar um pouquinho da nossa história. Vejam, meus queridos, que há 10 anos atrás nós começamos uma história que tantos parentes de vocês já tinham iniciado, mas ali nós começamos a sonhar essa paróquia. Tantas pessoas se aproximaram, tantas pessoas se afastaram, e tantas pessoas de verdade nos ajudaram a amadurecer e a crescer enquanto cristãos. Olhem bem, hoje nós estamos aqui 10 anos depois, e graças a Deus, a grande maioria das pessoas que começaram essa aventura comigo há 10 anos atrás, ainda continuam no conselho de pastoral. Veja, por que isso? Porque ali nós aprendemos a viver enquanto comunidade. Algumas vezes nos arranhamos, algumas vezes lamentamos, choramos, sonhamos, ficamos apreensivos, mas a obra de Deus sempre aconteceu. Eu costumo dizer brincando, vocês sabem que já é uma mantra, quem é próximo a mim, eu sempre digo assim: Ave Maria, que eu estou ficando velho.
Quando entro no carro, quando saio do carro, quando sento, quando levanto, vocês escutam isso. E de verdade, há 10 anos atrás, aqui eu cheguei como um jovem seminarista, com 28 anos. Agora, depois de 10 anos, com 38 anos, aqui estou. Muito ensinei, mas também muito aprendi. Olha que coisa. Muito ensinei a vocês. Teologia, liturgia, normas da igreja, como se comportar dentro da igreja. Mas tantas coisas vocês também me ensinaram a ter paciência, a esperar, a perdoar, a não jogar no lixo alguém, não descartar, mas dar tempo para que o outro possa perceber o chamado. Olha, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi bom. Quando eu olho para trás, eu vejo como a mão de Deus me fez de verdade chegar no lugar que Ele queria. Se vocês me perguntassem assim, Padre, o que foi mais proveitoso nesses anos todos que o Senhor está conosco? Eu diria para vocês, sem sombra de dúvidas, foi a experiência que eu fiz com nosso Senhor. Uma pessoa me dizia assim essa semana, eu fiquei impressionado, né? Tantos casos que aconteceram, mas uma pessoa me disse assim: ô Padre, o Senhor salvou a minha vida. E eu agradeci, foram tantas mensagens, hoje obrigado, Deus te guarde. Mas fiquei com aquilo na mente, puxei na mente e não lembrei por quê. E a minha consciência deve ter dito assim, foi a força da palavra, algum conselho que escutou e que de verdade cresceu na amizade com Cristo. Minha gente, olha, tanta coisa foi feita nessa paróquia, paredes, muros, compras, embelezamento de templo, tanta coisa, reforma de comunidade, construção de igreja, tanta coisa. Tudo isso é palha seca, se eu não conseguir, ao longo desses 10 anos, ser sinal de Deus para vocês. Tudo isso é vazio, se eu não conseguir, enquanto sacerdote, a levar vocês para o encontro com Cristo. Por quê? Porque a missão de um padre não é construir, isso é consequência. Construir fisicamente não. A obrigação de um sacerdote é construir espiritualmente. E se vocês me perguntassem, Padre, o que foi mais proveitoso nesses anos todos, eu digo para vocês, a experiência que eu fiz com Deus, aqui, ali. E como vocês, assim, ao contemplar a cruz, ou a imagem de Nossa Senhora na minha casa. Vocês têm consciência da vida de monge que eu levo. Vocês não me encontram facilmente no meio da rua, ou melhor, ninguém encontra nunca, né? No meio da rua. É de casa para a igreja, da igreja para a minha casa. Fazer o quê? Rezar, estudar, ler, me fortalecer enquanto homem, para conduzir vocês aos céus. Por quê? Porque a missão do sacerdote e homem de Deus é levar os fiéis ao encontro de Cristo. É por isso que todo sacerdote, ele é ponte, ele é pontífice. É uma pena tão grande que muitos se esquecem disso. É uma pena tão grande que muitos se colocam como presidente de associação ou de sindicato. É uma pena tão grande que muitos se colocam como agente de tudo e de todos, menos agente de Cristo.
Olha, vocês têm consciência de que ao longo desses anos, aqui nessa igreja, eu me comportei como um homem de Deus, muitas vezes com o coração na mão, mas sem medo de enfrentar uma cidade toda. Lembram daquele Corpus Christi, quando vocês não vieram à igreja por causa daquele ônibus que foi pego com droga e vocês ficaram apreensivos? A polícia prendeu todo mundo, eu acho que foi no Socó, não foi? E quando chegou no domingo seguinte, aqui na igreja, eu não celebrei Corpus Christi, isso está registrado no nosso livro de tombo, nesse episódio. E eu lembro que quando eu cheguei aqui domingo na igreja, antes da pandemia, a igreja superlotada, na hora da comunhão eu disse assim: quem de vocês não participou de missa quinta-feira, que é missa obrigatória, solenidade do corpo e do sangue de Cristo, não venha comungar, porque está em pecado mortal. Quem lembra disso? Quem lembra? Não venham comungar. Procurem a confissão. Eu me acabei de atender confissão a semana todinha, né? Para no outro domingo vocês comungarem. E a crítica rolou solta na cidade, mas a minha consciência é em paz. Eu ensinei esse povo que solenidade é dia do Senhor, é dia de comungar Jesus, é dia de estar com Ele. Nunca fui populista, minha gente. Vocês não me veem nada nessa cidade que não for próprio da igreja, até de pessoas que amo, que têm um carinho. Padre, venha para a festa do Coroinha X. Padre, eu digo, eu não posso, eu não vou, não tenho tempo, não dá certo. E nunca fui. Por quê? Porque sempre quis que vocês guardassem a imagem de alguém que veio aqui não para ser iguais a vocês nos costumes, mas alguém que veio aqui como Cristo sobre a terra, para levar vocês para o céu. Isso, essa consciência, aqui eu aprendi. Eu tenho 18 anos de vida consagrada, 8 anos dentro de um seminário e 10 anos aqui. O grande seminário da minha vida foi essa paróquia. Foi aqui que muitas vezes eu vibrei de alegria. Foi aqui que eu me rebaixei ao mais baixo de mim no meu sacerdócio, para a igreja me fazer padre. E aqui nesse chão, deitado naquele tapete ali, foi aqui nessa igreja que o Senhor me fez ver milagres, que o Senhor me fez chorar, que o Senhor me fez sentir em casa. Foi aqui nesses 10 anos que muitas vezes tive que corrigir costumes na paróquia, na cidade. Muda a posição desse caixão, não está certo. E gente esperneando. Foi aqui que tive que cortar tantos costumes de ler mensagens para defuntos horas e horas, e críticas. Foi aqui que tive que corrigir autoridades que não queriam deixar a igreja viver com independência. Foi aqui nessa igreja que o Senhor, o bom Deus, nos fez crescer enquanto igreja. É bonito, sim, ver que hoje, depois de 10 anos, não existe mais o mesmo coração que há 10 anos atrás guardava rancor, que era capaz de bater na porta de uma pessoa para reclamar. E hoje eu vejo que o amadurecimento veio por graça e ação do Espírito Santo. Aqui eu vim para passar 2 anos. Alguém me pediu mais 2, depois me pediu mais 2, era 6. Agora já vão 10. Mas desse ano não passa, viu? O bispo já deixou isso muito claro. 2021 o senhor fica lá, 2022 não fica. E vocês sabem que até eu já me convenci dessa realidade, porque ele me convenceu. Antes, isso meu conselho já sabe, sempre fui muito aberto com ele. Antes eu não queria, mas agora quando a igreja me chama, eu quero.
preciso ser obediente à igreja e entender que o meu coração deve ser forjado, conduzido pelo Senhor, o bom Deus. E tantas alegrias, e tantos momentos de felicidade. Eu louvo ao Senhor, o bom Deus, porque nos fez crescer uma igreja jovem, um seminarista menino, e hoje uma paróquia madura, exemplo em tantas coisas para a nossa diocese, e um sacerdote ainda pequeno, mas totalmente aberto à graça e ao serviço de Deus. Uma pessoa me dizia brincando assim, né? Ô padre Gameleiras está de parabéns, aturar o senhor 10 anos. Né? E aí a esposa remendava e dizia assim: ô padre, não é isso que ele quer dizer não. E a gente ria. Veja, Deus age do jeito que a gente nunca imagina. O que eu peço a vocês, minha gente, vou sempre dizer: nunca desconfie do amor de Deus. Nunca desconfie da graça de Deus. Pode ser que numa noite escura, em um momento de não lucidez, você se sinta sozinho, abandonado por todos, e na sua cabeça até esquecido por Deus. Mas naquele momento ali, é o Senhor te dando a oportunidade de refletir, para decidir, para contemplar a ação da graça dele na tua vida. Deus não brinca. Não vamos brincar com ele. Deus nos quer inteiros. Vamos ser todos de Deus. E isso, para você ser todo de Deus, é uma vida toda. O que importa é que quando eu, que tenho 38 anos, chegar aos 50, eu seja mais de Deus com 50 do que sou hoje com 38. Como eu garanto para vocês que sou muito mais cristão hoje, depois de 10 anos, do que quando cheguei aqui. E é assim que a gente caminha rumo aos céus. Eu louvo, bendigo a Deus por a vida de cada um daqueles que ao longo desses anos estão passando e passaram por mim. Tanto os jovens que já foram embora, ganharam a vida, tantas famílias que aqui nasceram, tantas pessoas que foram dóceis à igreja, e tantos carrancudos que me fizeram também amá-los, respeitá-los e, acima de tudo, rezar para que cresçam na amizade com Cristo. Por fim, eu elevo a minha prece e o meu coração ao nosso padroeiro que reina glorioso nessa igreja, o menino Jesus. Como nós cantamos tão bem no hino da nossa paróquia, de verdade, ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. Venha o que vier, nós sempre estaremos ligados a Cristo aqui na terra. E essa ligação nos vai fazer alcançar os céus. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos professar a nossa fé.